hinos que sejam cristocêntricos, que Deus esteja no centro, que Cristo esteja no centro. E eu falei assim, eu vou dar uma olhada como é que são as rádios evangélicas. E liguei numa aí, e estava passando um corinho bem antigo, que dizia, o céu no meu coração. Eu falei, nossa, quantos anos, esse é do começo dos anos 90, já dá para ver a idade que eu tenho, né? Esse corinho fez sucesso no começo dos anos 90. E imediatamente eu parei o carro, e já anotei o tema, e já fui para a palavra do Senhor, e é algo que nós temos pregado aqui, irmãos, e que você possa entender, que o céu já começou. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão esperando morrer para desfrutar o céu. Ah, quando morrer, aí sim. Ou quando Jesus vier arrebatar a igreja, aí sim nós vamos desfrutar no céu. O céu já começou. O céu já começou em nosso coração. O céu já começou na nossa vida, o céu já começou na nossa casa, o céu já começou na nossa história. Então nós precisamos entender, irmãos, que para vivermos algo extraordinário, não precisamos esperar o futuro. Não precisamos esperar a vida por vir, e tem muita gente esperando um futuro glorioso, sendo que o seu presente pode ser glorioso. É lógico que esta vida aqui não se compara ao céu, porque lá não existe problema, não existe dificuldade, não existe enfermidade, não existe dor, não existe separação, não existe preocupação, mas o céu já começou aqui. Nós não podemos menosprezar, irmãos, a obra de Cristo para a nossa vida. Os crentes de hoje em dia, quando eu falo crentes, não é da nossa denominação, de toda e qualquer denominação, não de Campo Largo só, não do Paraná, do Brasil, mas do mundo. As pessoas não compreenderam, cristãos que não compreenderam ainda o que é a obra de Cristo. Se eu pedisse aqui nesta noite para cada um levantar e dizer o que significa a obra de Cristo na sua vida, o que é que Cristo veio fazer neste mundo? Qual é o valor do Cristo crucificado? Qual é o valor do Cristo ressuscitado? Quem sabe crentes que há muito tempo estão na igreja não saberiam falar uma palavra do que é a obra de Cristo. Para que é que Cristo se manifestou? Para que é que Ele se revelou? Então nós estamos menosprezando a obra de Cristo e achando que Cristo veio nos trazer só uma vida futura. E estamos esquecendo da vida presente. E Ele disse assim, que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras de Satanás. As obras não vão ser destruídas no futuro, as obras foram destruídas no passado. As obras foram cravadas, as obras do diabo foram cravadas na cruz. Os nossos pecados já foram cravados, não é que os nossos pecados serão perdoados. Os nossos pecados já foram perdoados há 2000 anos atrás. Então nós temos que entender qual é o real valor do sacrifício de Cristo. Temos que compreender e não diminuir esta obra extraordinária de Cristo por nós na cruz do Calvário. A obra de Cristo é imensurável, extraordinária, grandiosa, inefável, bendita, santa. Nós poderíamos colocar tantos adjetivos. E nós não conseguiríamos expressar a altura, a profundidade, a extensão, a grandeza da obra de Cristo em favor dos seus. Por isso, irmãos, nós devemos buscar e entender a obra de Cristo. Ser crente não é apenas ir para a igreja. Ser crente não é apenas carregar o título de cristão. Ser crente não é apenas levantar a mão e sentir um arrepio na hora do louvor. Oh, que música bonita, me traz emoções, me traz bons sentimentos. Ser cristão é conhecer, reconhecer, aceitar a obra de Cristo e anunciar a obra de Cristo. E nós vamos hoje
a palavra do Senhor irá nos ensinar as características da obra de Cristo para você entender pela Bíblia que o céu já começou na sua vida. Eu não consigo entender crentes que da boca só proferem palavras de derrota, palavras de fracasso, profecias negativas contra a própria vida, contra a própria casa, contra a própria família, contra o próprio salário, contra o próprio emprego. Tem crente que amaldiçoa o seu emprego, amaldiçoa o seu patrão. Que empresa miserável, que patrão, não vou falar aqui, né? Que salário! Ao invés de abençoar a empresa, ao invés de abençoar o patrão, pedir que Deus dê sabedoria a ele, abençoar o seu salário, abençoar o seu casamento, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar o esposo, a esposa. Por que o céu já começou em nós? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque Cristo nos fez nova criatura. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque Deus nos fez herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. E poderíamos citar tantos outros pontos aqui que nos fazem compreender, mas nós vamos para a palavra. Irmãos, nós seguimos uma tradição, não apenas presbiteriana, mas uma tradição faustística, né, do pastor Fausto, e da irmã Mariazinha tem que arrumar um termo teológico para ela, né? Sempre buscando a palavra. Por isso, nesta igreja você não vai ver modismos, nós não somos retrógrados e não estamos presos ao passado, mas nós não andamos por modismos, nós não nos iludimos com teologias, mesmo essas que enchem as igrejas, mas levam o seu rebanho para longe de Deus. Nós somos uma igreja que busca a palavra do Senhor. Então, aquilo que nós falamos aqui não é aquilo que está na cabeça do pastor Hudson, não é aquilo que o pastor Hudson acha, ou o pastor Rubinho acha, ou o presbítero Ney. O que nós falamos aqui, ensinamos, é o que a Bíblia diz. Nós oramos e pedimos igreja cheia, e temos declarado que seremos a maior igreja de Campo Largo, a mais influente, a mais poderosa no fluir do Espírito Santo. Mas nós queremos fazer isso baseados na palavra. Uma igreja da palavra. Uma igreja que segue a palavra. Uma igreja que ensina a palavra. Então nós vamos ver aqui que somos imagem e semelhança de Deus. Aquele que é o Criador e habitante supremo dos céus. Isso aqui é outra coisa, irmãos, que tem caído numa falta de significado. Quando nós lemos lá que somos imagem e semelhança de Deus, não tem mais sentido. As pessoas não entendem o real sentido dessa expressão. Um Deus que não foi criado, o Deus que não tem início. O Deus que, é difícil entender isso, mas um Deus que autoexiste. O nosso Deus, como foi falado aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ninguém criou, Ele é. Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele era, é e sempre será. Um Deus que pela sua palavra criou tudo que os homens estão descobrindo aí. Às vezes eu entro nesses podcasts, que agora a moda é podcast, né? Descobriram uma nova galáxia, descobriram um novo sistema, não sei das quantas, descobriram um novo planeta. Não é novidade nenhuma para quem lê a Bíblia. Deus criou e está lá. E quando a gente olha o tamanho da Terra dentro desse universo, chega a dar um desespero. Mas, meu Deus, nós somos este pontinho insignificante dentro do universo. E o nosso Deus é maior, porque a Bíblia diz que o nosso Deus enche todos os lugares ao mesmo tempo. Um Deus que criou esta terra com a palavra, que criou os pássaros com a palavra, que criou as árvores, os rios, os mares, os continentes,
que criou apenas com a sua palavra, dizendo haja, e trazia à existência aquilo que jamais existiu. É desse Deus que nós estamos falando. E um dia este Deus santo, extraordinário, maravilhoso, grandioso, supremo, inamovível, o presbítero Wagner pregou aqui quinta-feira e falou que nele não há sombra, não há variação, nem sombra de variação, não há mudança, nem sombra de variação. Ele está lá assentado no seu trono inamovível, de eternidade a eternidade. A nossa mente é tão pequena que não consegue compreender. E este Deus tão extraordinário e maravilhoso, um dia Ele falou: eu vou criar um ser do pó da terra, e vou colocar nesse ser a minha imagem e a minha semelhança. Aí daí você acha que nós não estamos vivendo um pedacinho do céu aqui? A imagem do Deus Todo-Poderoso está aqui. A semelhança do Deus Todo-Poderoso está aqui, está aí em você. Você é um pedacinho de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que nós somos criados um pouco menores do que Deus. Não estou indo na teologia que tem um famoso da internet dizendo que nós somos Deus, hein? Longe disso. Nós estamos falando que Deus colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 29, ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos entender aqui o texto de Paulo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, e também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Vamos falar mais um pouquinho de Deus. Antes de Gênesis 1:1, alguém conhece Gênesis 1:1, no princípio que criou Deus o céu e a terra? Bereshit, Bará, Elohim, Samaim, Haretz, é mais ou menos por aí, né? Arranhando no hebraico. Antes deste versículo, antes desta ação de Deus criar a terra, Deus já nos conhecia, Deus já conhecia a mim, Deus já conhecia você, Deus já conhecia a nossa história. E antes dele criar essa terra, e antes dele criar a divisão entre águas de cima e água de baixo, antes dele dizer haja luz, ele já nos conhecia. E ele já nos predestinou para sermos o quê? Imagem do seu Filho. Nós temos que entender uma coisa: Deus não improvisa em nada. Deus não é pego de surpresa em momento nenhum. Se neste momento eu fizer a coisa mais extraordinária em favor de alguém, ou se eu trouxer uma mensagem mais extraordinária que alguém possa ouvir, não vai pegar Deus de surpresa. Se eu cometer hoje o pecado mais terrível que um homem pode cometer, Deus não será pego de surpresa. Deus conhece tudo, Deus conhece todos, Deus sabe tudo, e Ele tem o controle de todas as coisas. Antes que Ele dissesse, seja criado o mundo, Ele já havia predestinado a mim e a você, para sermos imagem. Nós não somos um improviso de Deus. Nós não somos uma ideia estapafúrdia de Deus. Nós não somos uma brincadeira de Deus. Deus te fez imagem dele antes que o mundo fosse criado. Você não é um improviso e muito menos um plano imperfeito. Sabe uma coisa que o diabo ataca muito? É fazer com que as pessoas se sintam menores do que elas realmente são. Você não é nada, você não tem valor, não era para você ter nascido.
Alguns chegam ao ponto de Jó dizendo: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Lembre-se, você não é um improviso, você não é um plano imperfeito de Deus. Antes que este mundo fosse criado, Deus já te conhecia, e Ele já te predestinou para receber a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia! Paulo é extraordinário, vamos continuar em Paulo escrevendo aos Efésios 4:23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, 24, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. O que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês precisam ser renovados pelo espírito do entendimento, para que vocês se revistam da nova natureza, criada segundo o mundo, segundo o homem, segundo o curso deste mundo, não, criado segundo Deus. Então não existe feio ou feia, existem seres humanos que foram criados e predestinados para receberem a imagem do Deus Todo-Poderoso. Quando nós nos revestimos da nova natureza, nós recebemos novamente a imagem que havia se perdido. Adão e Eva, lá no jardim do Éden, colocaram tudo a perder. Eles desobedeceram a Deus, quiseram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, e foram expulsos da presença de Deus, perderam a comunhão de Deus. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês precisam se deixar renovar pelo espírito do entendimento, e se revistam da nova natureza, criada segundo Deus, conforme Deus. Então, quando o diabo vier te acusar da sua vida passada, quando você falar, eu vou à igreja, e o diabo chegar e falar assim: você vai à igreja? Você que falou isto, você que viu isto, você que ouviu isto, você que praticou isto. Quando você for orar e falar com Deus, o diabo vier e falar assim: você vai ter coragem de falar com Deus? Depois do que você falou, depois do que você viu, depois do que você praticou? Você deve lembrar deste texto dizendo: eu já recebi uma nova natureza. E agora eu tenho novamente uma imagem criada pelo próprio Deus. Isto não é uma autorização para pecarmos, porque o apóstolo João diz assim: é bom que vocês não pequem, mas se por acaso acontecer alguma coisa, vocês têm um advogado, aleluia, chamado Jesus Cristo justo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus foi quem criou esta nova criatura. Você é uma nova criatura. Quantos aqui já nasceram de novo em Cristo Jesus? Quantos já aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Vocês são, aleluia, nova criatura, uma nova natureza, e Deus já colocou novamente uma imagem perfeita, a imagem dele sobre vocês, aleluia. Paulo escrevendo aos Colossenses 3:10, Colossenses 3:10, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Novamente Paulo dizendo aqui: se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem. A nova natureza nos traz o conhecimento sobre Deus, sobre a sua obra, sobre o plano para as nossas vidas, o plano para a igreja de Cristo e assim por diante. Por isso, irmãos, eu sempre tenho batido na mesma tecla. O mundo, a cultura do mundo, que jaz no maligno, a cultura do mundo que pertence ao império das trevas, a cultura do mundo
que é comandada pelo príncipe deste século. Podemos dar o nome? Satanás, o diabo, a antiga serpente. A cultura deste mundo está tentando impregnar através da televisão, através da internet, através de ideologias e de plataformas e de agendas, e até mesmo usando já pessoas de dentro da igreja de Cristo para dizermos que somos todos iguais. Não há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Não há diferença entre aquele que é da igreja e aquele que não é da igreja. Não há diferença entre aquele que anda e vive em santidade, quanto aquele que anda no mundo, segundo o curso deste mundo. Isto é um laço de Satanás, querendo nos igualar. Aqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que não entregaram sua vida a Cristo, aqueles que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles não podem conhecer a Deus, eles não podem conhecer o plano de Deus. É por isso que quando você vai evangelizar alguém, dá a impressão que você está falando com este púlpito. Você fala, e a pessoa não entende. Às vezes a gente pensa que a pessoa fulano é duro de coração, não quer aceitar a Cristo. Não, ele não consegue entender. Ele não consegue compreender. Por isso o evangelismo não é uma obra humana, é uma obra do Espírito. A gente é apenas instrumento e fala. Mas quem convence é o Espírito que entra, ilumina o entendimento para que a pessoa possa entender. Então Paulo está dizendo que aqueles que já se revestiram da nova natureza, têm a mente renovada segundo a imagem de Deus. Então é esta nova natureza que nos traz a imagem de Deus, que nos faz compreender as coisas de Deus, espelhando e refletindo a imagem de Deus. Quando o Espírito Santo me deu esta frase, que nós espelhamos e refletimos a imagem de Deus, os mais jovens vão entender muito bem. Você tem um celular, você tem uma TV Smart, e quando você vai ver um vídeo, vai ver uma foto, você vai entrar numa rede social, ele já te dá uma opção dizendo assim: você quer espelhar este aparelho no maior? Você quer espelhar este vídeo na sua TV? Então o que acontece? Eu espelho, eu olho para aquela TV. Eu estou vendo o que a TV está mostrando, mas na verdade a imagem está no celular. O celular apenas está espelhando. Por isso Paulo diz assim, que a gente vê como que por um vidro, naquele tempo o espelho, né? Vemos como por um espelho, naquele tempo o espelho não era igual hoje, os espelhos bonitos, era um espelho meio embaçado, não era um espelho tão preciso quanto os nossos. Quando nós temos a nova natureza, quando nós recebemos a nova natureza, quando nós começamos a ser aperfeiçoados e renovados no conhecimento, porque temos a imagem de Deus, as pessoas têm que olhar, como o presbítero Wagner já falou, as pessoas têm que olhar e não me ver, têm que ver Deus na minha vida. As pessoas têm que olhar e não ver as minhas ações, têm que ver as ações de Deus através da minha vida. Porque agora eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais um homem caído e desligado de Deus. Eu não mais pertenço ao mundo, não sou mais escravo do pecado, não estou preso mais às garras de Satanás. Agora eu fui removido do império das trevas e fui trazido para o reino do Filho do amor. Não pertenço mais ao mundo, pertenço ao reino de Deus. E as pessoas têm que olhar em mim e ver Deus brilhando em mim. Eu tenho que refletir a Deus. Eu tenho que espelhar a imagem de Deus. Eu tenho que ser como um espelho, que a pessoa olha e vê a imagem de Deus na minha vida. E se nós não entendermos que o céu já faz parte da nossa vida, nós não conseguiremos ser espelho.
Porque a gente vai olhar e pensar, não, a minha natureza é caída. Existe um corinho antigo, até muito bonito, a melodia que nós cantamos muito, mas já não é mais para a nossa época. Um corinho que diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu não sou pobre nem necessitado. Eu sou nova criatura, feito justiça, porque um dia aceitei Jesus Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não necessita de nada. E se não mais vivo eu e Cristo vive em mim, eu também não tenho mais necessidade de nada. Então eu não sou pobre e nem necessitado. Eu tenho Cristo vivendo na minha vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Segundo ponto, Cristo nos fez nova criatura. Segundo aos Coríntios, Paulo de novo, só vai dar Paulo essa noite aqui, né? Se você quiser, irmãos, conhecer a estrutura da igreja verdadeira, você precisa ler Atos até Judas. Você vai entender toda a estrutura da igreja. Ali você vai entender. Segundo aos Coríntios, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos irmãos em Corinto, ele diz assim, 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como é que o céu não está habitando em você, se você já não é mais aquela velha criatura? As coisas que aconteceram já ficaram para trás. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém está em Cristo, é uma nova coisa. É uma nova pessoa. É uma nova mentalidade, é uma nova ação. Se você está em Cristo, as coisas antigas já ficaram para trás. Então eu já não faço o que eu fazia, já não pratico o que praticava, já não vou aonde eu ia, já não frequento certos lugares que frequentava, porque as coisas velhas se passaram. Não é possível alguém dizer que aceitou Jesus, que entregou a sua vida a Jesus e continua nas mesmas práticas, continua com o mesmo pensamento. Isso não é o verdadeiro evangelho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram. É por isso, mais uma vez, que eu afirmo, nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo e muito menos somos iguais àqueles que estão no mundo. Eu não posso me comparar com alguém pecador. Eu não posso me comparar com alguém que é guiado pelo mundo. Eu não posso me comparar com alguém que é guiado pelo pecado. Eu não posso me comparar com alguém que satisfaz os desejos da própria carne. Eu não faço mais isso, você não faz mais isso. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. No nosso prazer é fazer aquilo que Deus pede que a gente faça, mesmo que seja contra a nossa vontade. Mesmo que seja para esmurrar o nosso corpo. Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, e não deixo mais que as vontades prevaleçam sobre as de Deus na minha vida. Então é isso que Paulo está dizendo. Você não é mais quem era e nem deve tentar ser, e nem se gloriar do que era. O que foi, já foi. Não pode se gloriar, não pode tentar ser. Eu cresci ouvindo uma pessoa dizer: eu sou crente, mas meu braço não é. Nunca se converteu. Olha, eu vou para a igreja, mas se alguém me provocar, eu lembro do jeito que eu era e eu vou para cima e quebro o pau. Esse nunca se converteu. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Você não é igual aos do mundo. Paulo, de novo, escrevendo aos Gálatas 2:20, ele diz assim: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isto é ser nova criatura. Você sabe que é ser nova criatura? É exatamente este versículo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Olha, se fosse o velho homem, eu resolvia desse jeito. Mas o velho homem já morreu. Agora Cristo vive em mim. Tem aquele famoso livro que diz: em meus passos, ou em seus passos, o que faria Jesus? É isto? Exatamente sobre isso. Como é que você resolve os problemas da sua vida? Você para e diz assim: como é que Jesus, eu fico me assistindo em casa, depois como é, não é comer, é como é, né? Como é que Jesus resolveria este problema? Quais as palavras Jesus usaria nesta situação? É isso que Paulo está dizendo. Paulo era acostumado a resolver de um jeito as coisas. Paulo, ele tinha muita autoridade, ele tinha muita fama, e ele tinha muita influência, que certa feita ele pediu carta de autorização para ir a Damasco, para prender homens, mulheres e crianças e trazê-los arrastados a Jerusalém. Este era o Paulo, o Saulo, que agia conforme a natureza humana. Agora, quando ele diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pegam Paulo e falam assim: Paulo, nós vamos te arrebentar agora. Você vai receber 40 chicotadas menos uma. Tudo bem, vamos lá. Virou as costas, 39 chicotadas nas costas. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, com as costas escorrendo sangue, quem sabe com o corpo ardendo em febre, amarrados de pés e mãos dentro de uma prisão, por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam, porque agora ele era uma nova criatura. Não vivia mais ele, mas Cristo vivia. Quem sabe ele falou assim: Silas, o que Jesus faria neste momento? Jesus iria cantar e falar com o Pai. Então vamos seguir os passos de Jesus, porque não vivemos nós, mas agora Cristo vive em nós. Quem sabe a gente por muito menos já amaldiçoa a Deus. Eu não vou mais ser crente. Do que adianta ser crente se o Senhor não resolve a minha situação? O presbítero Wagner, esqueci o nome, ele deu testemunho aqui quinta-feira. Passou 2 meses. 2 meses clamando ao Senhor: Deus, eu preciso de um contrato. Eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário, eu tenho contas para pagar, eu preciso de um novo contrato. Mas ele perseverou. E agora está nadando tranquilo, né? Nadando de braçada. Nós temos que seguir, irmãos, o exemplo da nova criatura. Aleluia, vamos correr, senão não vai dar tempo. Ser imitador de Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso aqui é difícil para os dias de hoje. Às vezes eu paro e penso: será que compensa alguém pedir para alguém me imitar? Será que não vai dar ruim no final? Paulo diz assim: se vocês quiserem imitar a Cristo ou imitar a mim, vai dar quase na mesma. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é deixar a nova criatura prevalecer sobre a velha criatura. Pedro, vamos para Pedro um pouco, né? Pedro, na sua segunda carta, 1,4, ele diz assim: ele nos concedeu as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Oh, Pedro, é inspirado aqui. Que versículo extraordinário. Só esse versículo aqui, né, Gustavo, dá para falar 1 hora mais ou menos. Veja, que Deus nos concedeu as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Então, ser nova criatura é participar da natureza divina. Lembre-se que nós estamos falando que o céu já está habitando em nós.
que nós somos um pedacinho do céu ambulante aqui neste mundo. E devemos ser assim. Eu sempre dou exemplo, se você ainda não prestou atenção nisso. Você entra numa loja, não tem ninguém, você entra lá, fica 5 minutos, daqui a pouco a loja está cheia. Você entra num outro comércio, não tem ninguém, daqui a pouco chega lá, está cheio, porque a bênção do Senhor está acompanhando. Nós participamos da natureza divina, nós somos um pedacinho do céu, a nossa casa deve ser um pedaço do céu. Estou falando deve, porque nós devemos tomar posse, porque isso já é nosso direito. A nossa casa deve ser um pedaço do céu, o ambiente do nosso lar deve ser um pedaço do céu. No nosso trabalho nós devemos ser um céu lá dentro da empresa aonde nós trabalhamos, porque nós temos um pouco da natureza de Deus habitando em nós. Não, nós não entendemos isto. Você pode juntar todas as bombas nucleares que existem no mundo, que são bem mais potentes do que Hiroshima e Nagasaki. Se você juntar todo o potencial nuclear que existe no mundo, Estados Unidos, Rússia, alguns países ali do Oriente Médio que têm armas nucleares, China, não podemos esquecer da China, né? Você pode juntar todo esse poder. Se eles explodirem estas bombas, não sobra um pedacinho deste planeta. Mas o pedacinho da natureza de Deus que está em nós é muito mais poderoso. A natureza, diz aqui o texto, nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos um poder extraordinário trabalhando a nosso favor, liberado para nós, e nós não usamos, porque a gente pensa, quando estiver no céu. Quando estiver habitando a Nova Jerusalém. Pedro está dizendo que ele já nos concedeu as preciosas promessas, para que por elas nós nos tornemos participantes da natureza divina. Ser nova criatura é participar da natureza divina. Ser nova criatura é ser capacitado pela natureza divina a escapar das corrupções e paixões desse mundo. A Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente que entende um pouco mais de Bíblia, e a nossa função como líderes estudar mais do que os demais. Então não existe essa desculpa, eu pequei porque a carne é fraca. Pastor, eu não vou para a igreja porque estou sem força. Hoje ainda passei em frente à casa de um casal, e eu falei, Denise, esse casal, vim, visitei, chamei, levei para a igreja. Mas eles dizem que não tem força de voltar para a igreja. Então significa que eles não têm a natureza divina. Porque é impossível alguém que seja coparticipante da natureza divina não tenha força para vir à igreja, não tenha força para abandonar o pecado, não tenha força para fugir das tentações, não tenha força para resistir às obras do diabo. É isso que o texto está dizendo, que tendo escapado das corrupções e das paixões que há neste mundo. Então, para aquele que tem a natureza divina, não existe nada que te prenda no mundo. Não existe nada que te prenda no pecado. Não existe nada que te prenda longe de Deus. Se você participa da natureza divina, Ele já te concedeu força para você escapar dessas coisas. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Essa nova criação nos possibilita realizar boas obras. Eu vou passar rápido aqui, senão não vai dar tempo. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo amar. Pastor, eu não consigo esquecer. Não tem a natureza divina. Porque Paulo está dizendo aqui, pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras. Como é que você sabe que obra boa ou que obra ruim? A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio e disse, eu vim para trazer vida em abundante.
Tudo que você faz que ofende o outro não vem de Deus. Tudo que você faz para perseguir o outro não vem de Deus. Tudo que você faz para magoar o outro não vem de Deus. Tudo que é morte, tudo que é roubo, tudo que é destruição, o roubo aqui não está dizendo só roubar o carro, a casa, está falando de roubar a paz do outro. Roubar O presbítero Wagner falou assim, eu conheço uma pessoa ali que misericórdia não tem paz e quando chega perto rouba a paz da gente também, né? Esse é o ladrão. Não está capacitado para boas obras. Então, o não conseguir perdoar, o não conseguir amar, o não conseguir tantas coisas que Deus pede. Se nós temos a natureza, fomos criados, somos feituras e criados em Cristo para boas obras. Então, se você está em Cristo, você é capacitado para fazer aquilo que é bom. Aquilo que traz vida, aquilo que traz esperança, aquilo que traz alento, aquilo que gera amor. Terceiro, o Espírito Santo habita em nós. Atos 2:3, Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Eu não escolho quem recebe o Espírito Santo. Você não escolhe. Qualquer pastor deste mundo, por mais famoso que seja, ou por mais anônimo, não escolhe quem vai receber o Espírito Santo. A gente pode marcar um culto de avivamento e ninguém será avivado. A gente pode chamar aqui na frente para receber o dom de línguas e orar e ninguém falar em línguas. A gente pode chamar os enfermos aqui, orar e ninguém ser curado, porque não depende de nós, depende de Deus. O Espírito Santo é um dom. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e somos batizados, temos remissão dos nossos pecados, aí recebemos o dom do Espírito. O Espírito Santo não é dado a qualquer um, é um dom, um presente dado por Deus a quem é remido dos pecados. Temos que parar com essa também. Às vezes a gente vê a pessoa com a vida toda torta na prática do pecado e pessoas dizendo, fulano tem um espírito, é cheio de espírito, tem dom do espírito, tem revelação do espírito, balela, coisa de Satanás. Né? Só tem o dom do espírito aqueles que se arrependem dos seus pecados. Eu preguei aqui esses dias sobre as características do evangelho e não existe evangelho genuíno aonde não existe arrependimento. Eu conheci uma história bem de perto, muito perto mesmo, de uma pessoa deitada no chão à beira da morte, e algum familiar dizendo, se arrependa dos seus pecados, porque você vai morrer, se você morrer sem se arrepender, você vai para o inferno. Ele falou assim, eu não preciso de meu arrependimento, eu não tenho pecado, e morreu sentindo o fogo do inferno. Está quente, um frio que estava deitado no chão gelado. Oh, que calor, está queimando os meus pés. Não existe, esse não teve o dom do Espírito. E se der tempo, a gente vai ver sobre o Espírito aqui. O Espírito Santo é um selo, é o penhor para a nossa redenção. Quem não tem o Espírito não tem um penhor. Quando chegar o dia da redenção, fica de fora. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Então nós precisamos do Espírito Santo. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está aqui o texto. O nosso espírito já foi recriado, regenerado. O nosso espírito que estava morto, Paulo diz, Gálatas, Efésios 2, acho que é. Já me perdi tudo aqui, né? Meu Deus, quanto texto. Mas Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Está falando do nosso espírito. Então, quando se fala de redenção aqui, se fala de corpo, alma e espírito. E é isso que nós esperamos ansiosamente. Eu não quero morrer. Eu não quero passar pela morte. Não sei se Deus vai me conceder isso ou não. Eu quero passar pelo arrebatamento da igreja. Eu quero estar andando aqui neste mundo e escutar o ressoar da trombeta e ser arrebatado.
Aí que é a redenção, o que vai acontecer? Este corpo que é corrompido pelo pecado, vai ser igualzinho ao corpo de Jesus, que coisa extraordinária, por isso que a Bíblia chama ele de primogênito. Então, aqueles que estão esperando a redenção, e outra coisa, os que morreram, o que vai acontecer? Paulo diz, já resolve o problema aqui, e quando ressoar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, juntos com aqueles que agora estão ressuscitados, subiremos e seremos levados aos céus, já num corpo glorificado, já com a redenção completa sobre as nossas vidas. Então, por isso, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, porque ele é o selo para a nossa redenção. Selo é a garantia que nós seremos sustentados até o dia da redenção. Irmãos, ser salvo não depende de mim, não depende de você. Se dependesse de mim, de você, nós estávamos todinho lascados, porque nós não temos força. É uma obra extraordinária do Espírito Santo em nós. É por isso que Paulo está dizendo aqui: não entristeçais o Espírito, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós já recebemos o selo, e esse selo não pode ser tirado. Significa que o Espírito Santo vai nos sustentar até o dia da nossa redenção. É Ele quem vai dar força a mim e a você para nos afastarmos da vida de pecado, nos afastarmos do mundo e alcançarmos o dia da redenção. Paulo escrevendo 2 Coríntios 1:22, também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós temos o Espírito como penhor. O penhor é a garantia de que pertencemos a Deus. O penhor é a garantia que já somos salvos e que nada e ninguém nos tirará das mãos de Cristo. Eu não vou vou parar por aqui. Tinha mais alguns tópicos aqui, mas vamos parar aqui. É importante frisar isso aqui. Sabe, nós estamos falando, lembre-se, eu não esqueci do tema ainda. O céu habita em nós. Não existe como você ser um pedacinho do céu se você tiver medo de perder a salvação. Você acorda de manhã e pensa: será que eu estou salvo ou não estou salvo? Você anda, quando chega meio-dia, na hora do almoço, você fala: será que eu fiz alguma coisa e perdi a salvação? Você acha que o livro da vida ia ser um puro rabisco? Pecou, risca, tira o nome. Agora coloca o nome de novo. Tira o nome. Não, agora ele pediu perdão, escreve o nome de novo. Ia ser um rabisco o livro da vida. E outra coisa, um dia Moisés falou assim: risca meu nome no livro da vida. Não tem esse negócio de riscar o nome no livro da vida. Não é porque nós somos bons ou melhores do que alguém, é porque nós temos o penhor em nós. É o texto que nós lemos aqui: também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, em nossa alma. Então, irmãos, nós não podemos ter medo de ir para o inferno. Ser cristão não é: eu vou servir a Deus para eu não ir para o inferno. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é saber que nós estávamos condenados ao inferno, e nada que nós pudéssemos fazer, porque a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. A palavra diz assim: pela graça vocês são salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós estávamos caminhando a passo largo para o inferno, e Cristo nos encontrou e falou assim: eu te escolhi antes da fundação do mundo para colocar em você a minha imagem. Então o Espírito Santo nos traz a Cristo, ilumina a nossa mente. Nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Agora nós somos selados e recebemos o penhor do Espírito. O penhor não é em relação a mim, o penhor é em relação a Deus. Certa feita, eu e o pastor Rubinho, você vai lembrar dessa história, nós recebemos um pagamento, a pessoa nos deu uma joia de ouro, e nós ficamos com aquela joia. O que nós vamos fazer com isso? Vamos penhorar na caixa. Fomos lá em Curitiba, não avaliaram nem a mim, nem o pastor Rubinho, avaliaram a joia, o ouro.
Cordão de ouro, né? Então, o que foi avaliado ali foi o cordão de ouro. O que está avaliado em nós, o valor é o Espírito Santo em nós. Então, Deus colocou em nós o seu penhor. Penhor significa que Ele virá resgatar. Você deixa lá na caixa econômica, você deixa lá e fala assim, quanto que... O cara olha lá e fala assim, isso aqui vale 10 mil. Então ele te dá 10 mil. E fala assim, até tal tempo, vocês podem vir e resgatar. Senão passa a ser aqui e vai para leilão e eles vendem. Então o que Deus está dizendo? Que entenda de uma vez por todas. Deus nos salvou e colocou em nós o penhor do seu Espírito. Ele disse assim, fique aí, Espírito Santo, porque eu voltarei para resgatar. Então, o que está em jogo não são as minhas obras ou as suas obras, é o Espírito Santo que está em nós. O valor, por isso que Paulo diz assim, ele coloca os seus tesouros em vasos de barro, para que a excelência e a glória do poder seja dele e não nós. Então, na igreja, eu sempre falo isso aqui, irmãos. Uma vez fui pregar num congresso grande no norte do Paraná, nunca mais me convidaram para pregar. Porque eu nem me liguei, irmãos. O corinho corinho oficial falava dos vasos. E eu fui pregar, irmãos, vaso é vaso. Na casa de Deus não existe vaso de ouro, de prata, não existe vaso incrustado de pérola. Todos os vasos na casa do Senhor são de barro. Porque a excelência é o que está dentro do vaso e não no vaso. O valor que eu tenho não é meu, é o valor do Espírito que está em mim como penhor. Para que não haja nenhuma glória. Eu não posso me gloriar de nada. Não tenho do que me gloriar. Foi falado aqui, alguém falou também que aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Você acha que Deus ia colocar o Espírito Santo em nós e deixar alguém roubar? Não, Ele colocou ali um selo e disse, ninguém vai mexer nisso aqui, até o dia que eu voltar, para ser regenerados, redimidos, a redenção completa. Vamos ficar em pé neste momento. Nós vimos aqui, somos imagem e semelhança de Deus, Cristo nos fez nova criatura, o Espírito Santo habita em nós. E não deu tempo de falar sobre herdeiros aqui. Algo extraordinário, fica para um outro dia. Somos herdeiros. Não tem como você ter uma vida triste. Não tem como você ter uma vida atribulada. Não tem como você ter uma vida de angústia. Se você entender isso aqui, que o céu habita no seu coração, você já faz parte do céu, não é que você vai fazer parte do céu. Você reflete a imagem de Cristo. Você foi feito uma nova criatura. Você tem o selo, o penhor do Espírito Santo na sua vida. Nada pode te derrotar, nada pode te frustrar. Você jamais será derrotado. Não importa qual luta, não importa quantos demônios se levantem, nós podemos até passar por aflições, mas a vitória é nossa. Crente verdadeiro não entra na luta pensando, será que eu vou vencer esta? Não, a vitória já foi decretada lá na cruz. Eu já sou vencedor, estou passando aqui por um momento de dificuldade, mas eu já sou vencedor.